Então, a gente viu, né, de acordo com o nosso vídeo da aula anterior, a respeito da importância desses mapas, né? Então, desde a argila até os mapas realizados através de imagens de satélites, a gente consegue visualizar, né, essas questões relacionadas à alteração dos mapas ao longo do tempo, né? Então, é muito importante a gente saber que os mapas, novamente, né, vieram bem antes das grandes navegações, bem antes daquele momento em que os navegantes saíam, né, buscando melhores, expandir o seu comércio, tá? E não se perder nos mares, né? Não se perder durante as navegações que eles estavam praticando. Então, os mapas, eles vieram bem antes. E aqui a gente observa uma transição, uma mudança bem grande, né? Desde o mapa, a partir da argila, até os mapas realizados, né, com imagens de satélites, tá bom? Então, vamos lá dar continuidade à nossa aula. Agora a gente vai ver sobre a importância, né, do globo terrestre e também do planisfério, onde a gente já viu várias vezes durante nossas aulas a respeito disso. Planisfério e globo terrestre. Então, o globo terrestre e o planisfério são comumente utilizados para representar a superfície da Terra. Então, vamos conhecer algumas características de cada um deles, tá? Planisfério e globo terrestre. Existem outras formas de representar a Terra? Olha, o planisfério e o globo, eles são utilizados para fazer essa representação da superfície, tá? Então, aqui a gente vai ver, nós já vimos durante nossas aulas, essas duas formas de representação. Então, vamos lá tirar algumas dúvidas a respeito do globo terrestre. Então, o que seria o globo terrestre? O globo terrestre é uma representação, né, com o formato que mais se aproxima, né, do formato esférico da Terra, aquele formato arredondado, né, que a gente vem estudando desde o início do ano, né, formato esférico chamado. Então, além disso, a representação da forma e o tamanho dos continentes, ilhas e oceanos no globo, né, é proporcional à forma e o tamanho, né, que representa na realidade. Então, a gente vem, dependendo do tamanho do planisfério, ele vem representando, por exemplo, o continente americano, de fato, né, com o tamanho que ele é mesmo na realidade, tá? Então, as ilhas, os continentes e o oceano, eles vão alterando de tamanho no momento em que altera também a forma, né, o tamanho do planisfério, aliás, do globo terrestre, tá? Então, você tem um globinho pequeno, consequentemente, vai mudar o tamanho dos continentes e oceanos. Se eu tenho um globo maior, também vai alterar. Então, é isso que diz nesse primeiro parágrafo, tá? A representação da forma e do tamanho dos continentes, ilhas e oceanos no globo é proporcional à forma e o tamanho, né, que apresentam na realidade. Por isso que a gente observa dessa forma, tá bom? Então, o globo também gira, né, simulando assim o movimento de rotação e a Terra, né, que a Terra realiza. Então, desse modo, como o formato esférico do globo não permite que a representação da Terra seja vista toda de uma só vez, é preciso girá-lo, né, para cada parte, né, dessa seja representada, que cada parte seja representada. Então, no planisfério você precisa girar. Você não precisa girar. Já no globo terrestre, você tem que girar, por isso que já vem alguns globos, ó, nesse formato aqui, né? Você pega, você gira para ver o que é que tem do outro lado, porque você não consegue visualizar de uma vez só, tá? Diferente, né, dos planisférios. O que é que diz os planisférios? Planisférios, né, é a representação do planeta Terra, né, em uma superfície plana. Então, ao observá-lo, podemos visualizar os continentes e os oceanos e também as ilhas, né, de uma só vez. Então, vamos lá analisar aqui esse planisfério, que é
de 2016, né, o planisfério do Atlas Geográfico do Estudante, 2016, que ele diz o quê? Mostra, né, que a gente consegue visualizar, ó, a linha do Equador, né, que divide em norte e sul o globo terrestre, também o meridiano de Greenwich. Aqui você consegue visualizar o Oceano Glacial Ártico, lá na parte superior, o Oceano Glacial Antártico, o Oceano Pacífico, o Oceano Índico, o Oceano Atlântico e os continentes, que não estão denominados, né? Mas o Brasil, por exemplo, que está na América do Sul, Canadá está na América do Norte, o México na América Central, tá? A Alemanha que está na Europa, a Espanha também na Europa, a Angola no continente africano, a Austrália na Oceania e assim por diante. Então, você consegue ter essa visão, né, de todos os continentes e também oceanos de uma só vez no planisfério, tá? Então, essa é a importância dos planisférios. E aqui a gente vai ver um pouco sobre as imagens de satélites, né, que a gente trabalhou tanto também durante essa disciplina. E o que são as imagens de satélites? Imagens de satélites é a transformação, né, são as imagens, e também vamos ver sobre as transformações das paisagens, né? Então, além da produção de mapas cada vez mais precisos, as imagens de satélites, elas permitem acompanhar as transformações ocorridas nas paisagens terrestres, tá? Então, alguns exemplos são a expansão das áreas de desmatamento e a ocorrência de queimadas. Então, o despejo de poluentes no curso de alguns rios e as aplicações de áreas de lavoura, né? Ou de cidades, desastres ambientais. A gente estudou isso ainda lá no quarto ano, a respeito, né, dos desastres de Brumadinho e Mariana, né, onde a gente viu vídeos, né, e vimos algumas imagens também. Essas imagens são chamadas imagens de satélites, né? Elas são tiradas, são imagens aéreas, tá? Onde elas são fotografadas para que com o tempo os estudiosos percebam essa alteração. Então, as imagens a seguir, elas retratam essas transformações nas paisagens provocadas pelo desastre ambiental ocorrido, né, no município de Brumadinho, com o rompimento da barragem, né, de rejeitos e também de minérios, né. Então, a gente vê essa diferenciação, ó. Em 2018, antes, né, do desastre ambiental, você observa que é uma área bem mais fechada. Tem algumas áreas desmatadas? Tem, né? Mas você observa também que tem essas áreas mais verdes, mais fechadas. Depois, já em 2019, após o desastre, né, lá em Brumadinho, você vê uma diferença bem grande, tá? Uma mancha de lama, né? E essa lama, como bem sabemos, ela foi até o Oceano Atlântico. Ela causou um impacto socioambiental muito grande, né? Impacto socioambiental esse que levou, né, à perda da vegetação, à morte de peixes, a poluição dos rios, né? Causou também um impacto relacionado aos pescadores, né, que viviam ali na região e que acabaram parando, né, por um tempo de pescar por causa da poluição desses rios, tá? Então, esse desastre, né, lá de Brumadinho e também Mariana, né, que aconteceu bem antes, foi muito triste, né, pra gente, porque a gente pôde perceber, né, essas falhas humanas e essas alterações na paisagem que elas provocam, né, relacionadas a desastres socioambientais. E as imagens de satélites, elas são riquíssimas, né, uma vez que elas nos mostram muito bem essas alterações. Então, é importante também, vai ter também na nossa prova, uma questão relacionada às imagens de satélites, tá bom?
Então, vamos continuar a aula no próximo vídeo.